Senhor, em nome de Jesus, estamos, Senhor, aqui na tua casa, Deus, nesse momento. Queremos, Senhor, agora te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa, para louvar e agradecer o teu nome. A tua palavra diz, onde há 2, 3 reunidos no teu nome, o Senhor habita no meio de nós. Por isso que nós clamamos agora a tua presença neste lugar. Casa de oração, onde o teu poder é manifestado e a tua glória desce neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, queremos nessa hora interceder por aqueles que estão vindo para tua casa. Que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo eles debaixo da tua proteção. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, vai ministrando, Senhor, com o teu poder, Pai. Queremos nessa hora interceder, meu Deus, em nome de Jesus, por todas as famílias aqui, Senhor, representadas, que congregam neste lugar. Senhor, que o Senhor esteja agora, Pai, abençoando as famílias. Que o Senhor esteja, meu Deus, ministrando, Senhor, em cada família, em cada coração. Senhor, em nome de Jesus, oh Pai. Senhor, nessa hora, meu Deus, atirando agora todo medo, toda preocupação, todo alguém, meu Deus, que pede o teu Espírito a ministrar, Senhor, em cada coração nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos interceder, meu Deus, para aqueles que se encontram enfermos, aqueles, ó Senhor, que estão, Senhor, amado, em casa, doentes, ó Deus, alcança agora a vida deles, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que vai ministrando agora a tua cura sobre eles, ó Deus. Senhor, amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai trazer tua cura, Pai, ó Deus, sobre esses corpos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, vai ministrando, Espírito Santo, Pai. Deixa o teu poder neste lugar, Deus. Senhor, cura a alma, cura o espírito, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vai repreendendo, Senhor, todo espírito maligno, ó Deus amado, que perturba a alma. Senhor, a mente, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, vai removando cada mente neste lugar. Vai removando a terra da mente, Senhor. Vai liberando agora a mente, meu Deus. Repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus. Todo levante do inimigo sobre as mentes. Deixamos agora elas livres, Senhor, para receber, meu Deus, a tua palavra. Senhor, amar os corações. Opera agora da terra do coração do teu povo nessa noite. Que elas possam receber agora, Senhor, livres, ó Deus, para receber, a Deus, a semente, meu Deus, da tua palavra, trazendo entendimento, a libertação, Senhor, em nome de Jesus. Que eles não saiam daqui vazios, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, ministra, Senhor, através do louvor, da adoração. Usa cada levita, ministra os vasos que Deus está ministrando a tua palavra. E nesta noite nós possamos tocar o Senhor, como a compadre que estava ali na beira do caminho. Ó Deus, ministrava, clamava a ti, ó Deus, suplicava ao Senhor, para que o Senhor
Revigora, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo, salve do Espírito sobre a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus. Queremos nessa hora, Pai, declarar que só o Senhor é Deus deste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Podia ministrar neste lugar no nosso coração, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor agora. Fala, seu irmão, assim, quanto tempo faz que você não navega no Espírito? Quanto tempo? Aproveita agora. A chuva está lá fora, mas a água do Senhor está aqui dentro. Eu navegarei no oceano do Espírito, a minha adorarei. Declare. Eu navegarei. Aleluia. Oceano do Espírito, a minha adorarei. Ao Deus do teu amor. Bem forte. Espírito, Espírito, que desce como fogo.
enche-me de todo. Aleluia, aleluia. O Espírito enche nossas vidas nessa noite, Senhor. Uma chuva cada fora enche nossos corações, Pai. Queremos sair daqui, ó Deus da glória, cheio da tua presença, Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão se eu quero profetizar uma bênção na sua vida. Fala, chega a perder, fala. Não vou calar meus lábios, não vou profetizar, aqui está a graça, abençoar, que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, aqui está a graça, abençoar, que Deus quer libertar. Fala pra ele. Ouvi tua vida, vou profetizar, nenhuma maldição se alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca sairão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Eu vou dar liberdade para você fazer uma oração se a pessoa está do lado. Eu quero profetizar uma vez. Talvez ela entrou triste, abatida. Chega perto dela e declare, profetiza uma palavra de vitória na vida dela. Todos agora, um pelo outro. Vamos estar orando, vamos estar buscando a presença do Senhor, para que o Senhor possa, através desse coração, tocar a vida dessa pessoa, a casa dela. Não sabe o que ela deixou lá em casa, qual o problema que cada um deixou em casa. Oh, aleluia, aleluia. Deixa Deus te usar. Fala, Senhor, que a minha oração possa tocar essa pessoa agora. Que a minha oração possa tocar essa pessoa agora, Senhor. Tiver doente, cura, tiver, Deus, precisando de um milagre, faça a obra, meu Pai. Arrasta, gasto. Oh Deus, a reunião aqui vai não é de uma igreja, não é de um pastor, não. Essa reunião é tua, é uma reunião do Espírito. E nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Pessoas que foram batizadas não tinham nem língua, fala mais. Oh, renova nossas forças, Pai. Renova nossas forças, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Por isso a vida vou profetizar, nenhuma maldição se
esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus me ajudar. Haverá um milagre. Esse rio que emana ao lado de Jesus. Mas haverá um milagre. Aquilo que parecia aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Lembrar a igreja aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Fala pra ele, usa-me. Sou meu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, eu sou a tua imagem, usa-me, ó Filho de Davi. Que pudesse pedir, ou nascer do sol e a esperança, que não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio para me dar a vida. Esse rio que emana ao lado de Jesus. Somos um milagre. Você é um milagre. Às vezes muitas pessoas achavam que não ia ter mais jeito, não ia ter chance mais. Mas Deus entrou em ação e você está aqui e nós estamos aqui. Nós somos um milagre. Aleluia. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Glorifica a sua morte, glorifica a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em
tua morte, crucifica todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não se separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, levanta as mãos, fazer seu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui. Estamos em tua presença. Reunidos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte crucifica todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Fala pra ele, estamos aqui, meu. Deus é maior do que o teu esconderijo. Deus daqui a pouco vai fechar.
fechada. Adore esse Deus grande. O diabo tenta diminuir, falar aí na minha situação que você está. Se Deus fosse isso aqui, você não estava nessa draga. Não. Quando eu ponho o diabo para correr, fala, meu Deus, é maior do que todas essas coisas. Aleluia. Aleluia. Os reinos se abalam. Como seguro, se abre, as mãos se levantam, a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor, a dizer que tu és. Dizer que tu és o Senhor, os reinos se abalam, a porta se curva, a boca se abre, as portas
e pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia, teu reino é sempre eterno, a misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora. Coração, teu reino é sempre eterno, primado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Cheguei em Prudente, uma vez presidente Prudente, visitar meu irmão no Mato Grosso, que estava internado numa casa de recuperação. E ele estava com a mala arrumada para ir embora, e eu conversei bastante com ele. Aí eu não vi, eu fiquei lá, na época da minha mãe. Aí pegou o violão de madrugada e falou: "Pai, Deus está me dando uma vez." Eu pego ele, canta aí, eu vou levar, depois eu vou cantar para a igreja. E na oração da madrugada, Deus revelou um rapaz que queria se matar enforcado, tinha guardado até uma corda para se matar na madrugada. Deus libertou esse moço, meu irmão ficou, recuperou, e eu trouxe essa letra para cá. Ouve meu grito, tu infinito no céu, venha me socorrer, ó grandioso Deus. Ouve meu grito, tu infinito no céu, venha me socorrer, ó grandioso pois a tua força me dá condições para continuar. Meu braço forte me faz vencedor. Tua paciência está na minha alma, e o teu Espírito me enche de amor. Pois a tua força me dá condições para continuar. Desanima não. Teu braço forte me faz vencedor. Sou mais que vencedor. Tua paciência está na minha alma, e o teu Espírito me enche de amor. Ouve meu grito, tu infinito no céu, venha me socorrer, ó grandioso, pois ouve meu grito, ouve meu
As crianças para o departamento. Estende as mãos aqui das crianças, seu futuro, o nosso Brasil futuro, o Reino de Deus, aqui pela fé dessa dos presbíteros, pastores, diáconos, levitas, todos nós profetizamos em nome de Jesus. Estende suas mãos. Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, como diz a tua palavra, deixar os pequeninos vir ao teu reino, porque deles são o reino do céu. Ó Deus, eu profetizo aqui sobre cada criança que está sobre esse altar. Que o Senhor venha guardar, proteger, ó Deus, dando saúde, paz, alegria, ó Deus, e que eles possam crescer segundo, ó Deus, amados, conhecimento da tua palavra. Ó Deus, que o pai, a mãe, possa, Senhor Deus, criar, Senhor Deus, essas crianças, ó Pai, ó Deus, debaixo da tua palavra. Abençoa as professoras que estão ministrando e abençoa todo o grupo de trabalho que está cuidando dessas crianças agora, em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá, as crianças. Vamos abrir a palavra de Deus. Gálatas 6, versículo 7 em diante. Gálatas 6. Olha, eu queria fazer um comentário aqui. Essa semana, acho que a igreja, parte da igreja ficou sabendo, para mim eu quase fui morar com o Senhor. Eu tenho um problema, meus irmãos, eu até peço para vocês ajudarem a oração. É um problema de nascença. Eu tenho medo de médico. Eu não vou em hospital, não vou, e eu me peguei assim, que fiquei 4 para 5 dias sem me alimentar. Só molhava a boca com um pouco de água e era vômito atrás de vômito. E eu achei mesmo que eu ia, porque eu não conseguia comer, não conseguia parar de pé, foi muito difícil. Agradeço pela igreja que orou, pelos irmãos que orou, e esse problema aqui, infelizmente, desde criança eu tenho essa naca, eu não queria ter, mas tenho. Medo de médico, gente. Olha, esse é o fim do mundo. Mas é um trauma que eu peço vocês ajudarem em oração. E eu vejo aqui, assim, queria fazer um comentário, desculpa, pastor, um minutinho, que como nós, como pai e mãe, gostamos muito das vezes que nossos filhos façam um sacrifício para nos obedecer. A gente procura ter um zelo melhor para aquele filho que faz as coisas com amor para nos agradar. Eu acredito que hoje cada um aqui ganhou uma pedrinha a mais do reino de Deus, porque não olhou a chuva, não olhou o tempo, pagaram um preço e aqui estão. Creio que alguns que não veio por alguns outros motivos, claro, mas eu estou falando assim porque eu mesmo, se fosse ver, eu não estaria aqui, porque eu estou assim, muito debilitado. Ontem que eu consegui me alimentar e hoje estou assim com as pernas muito amplas, mas eu vejo assim que tudo quanto a gente faz com amor, dedicação, igual eu vi ali comentando com o Dico e com a Sônia,
Falei assim, brincando, não sou Deus, mas a bênção eu queria ser especial, porque chegaram tudo molhado, e muitos de nós viemos molhados e estão aqui pagando preço. Eu acredito que Deus está vendo esse esforço de vocês. E os que não pôde vir, que Deus abençoe eles também, às vezes cada um tem o seu motivo de não ter vindo, por às vezes por causa da chuva. Mas eu vejo que Deus vai abençoar vocês poderosamente nessa noite. A palavra de Deus diz assim em Gálatas 6, versículo 7, exortação à prática do bem. Não erreis, Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Uma palavrinha que Deus me deu hoje nesses versículos, que nós temos que procurar sempre fazer as coisas, procurar ajudar os domésticos da fé. Se você sabe que o irmão está com alguma dificuldade, com um problema, com uma enfermidade, ajude ele em oração. Você tem que semear sempre o bem do reino de Deus, o amor ao próximo. E aqui, o que diz mais aqui também é sobre os domésticos da fé. Eu vejo assim, se você tiver que fazer algum bem, ou doar alguma coisa, e se você vê que um irmão da tua igreja está passando por uma dificuldade, está precisando, irmão, procura ver, ajuda esse irmão ou essa irmã. Nós estamos passando um país por um momento difícil, mas se você semeia com amor ao reino de Deus, à obra de Deus, você vai colher o de melhor de Deus. Isso é bíblico. Chegando à parte da finança, como as coisas estão difíceis, nós temos visto a parte financeira da obra de Deus, do reino de Deus, às vezes passar por dificuldade. Por isso que a Bíblia diz, aquele que semeia, pouco colherá. Meu querido, não encolha a mão para Deus. É bíblico. E eu vou falar uma coisa com amor, com zelo ao reino de Deus. Isso é a chave da tua vitória, em todos os requisitos. Deus tem tudo para abençoar a tua vida. Ele é dono de tudo. Então, meu querido, você nessa noite vai pegar esse envelope seu de oferta, de dízimo, como a oferta daquela viúva ali que deu ali aquelas moedinhas que ela tinha. Simbolicamente, não é você dar umas moedinhas que você vai ser abençoado. Ali o que quis dizer ali naquela passagem é que ela deu tudo que ela tinha. Então, muitas das vezes, nós queremos dar o que sobra para Deus. Deus não quer sobra. Deus não precisa da sua sobra. Ele vai levantar um empresário, uma empresária para doar. Você pode ter certeza, mas a partir do momento que você faz de coração, você vai ser abençoado, é bíblico. Então, meu querido, pega esse envelope, você vai profetizar nele o sonho teu da casa própria, de um carro zero, de uma vida próspera. Isso é bíblico. Semeia no reino de Deus. Tá? Eu vou pedir para o irmão trazer o gasofilácio. Você pega esse envelope, pega com fé,
Feche seus olhos agora. Eu vou pedir, por favor, vocês se colocar de pé. Você vai fazer agora um ato de fé. Não sei, você tem um projeto? Profetiza. Profetiza sobre esse envelope do dízimo, da oferta. Profetiza uma empresa, um salário melhor. Profetiza. A Bíblia diz que quem semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia em abundância vai colher. Senhor Deus, ó Pai, os teus filhos, as tuas filhas estão com o envelope na mão. Muitos vão dizimar, ou já dizimaram, ou vão ofertar. Que o Senhor venha abençoar os sonhos, os projetos de cada um. Aquele que tem orado por um emprego abençoado, um trabalho que ele consiga, ó Deus, ter um ganho abençoado por Ti, que o Senhor venha abençoar. Abençoa aquele que é empresário, aquele que é trabalhador autônomo, ó Deus, que eles possam, ó Pai, comer o melhor dessa terra. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Eu profetizo a bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo, a sua fé. Convido o pastor Jorge aqui à frente. Nosso amado pastor, hoje vai estar na palavra. Boa noite, irmãos. Vou repetir. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem ou não? Almoçaram? Tomaram café da manhã? Vão jantar? Vai ter macarrão? Se tiver macarrão, já vão filmando quem tem macarrão em casa. Depois do culto, vou lá. Amados, glória a Deus pela chuva, glória a Deus por você que está aqui, glória a Deus pelos irmãos que por algum motivo não puderam vir, que Deus possa guardá-los, glória a Deus por tudo, em tudo da graça, né? A minha expectativa nesta noite é que esta mensagem possa significar alguma coisa para ti, possa falar com você, possa motivar cada um de vocês, e a minha vida também. Bom, porque nós dependemos de Deus, precisamos de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A minha saudação para aqueles que neste momento estão pelas redes sociais escutando a palavra de Deus ou irão escutar, minha saudação em nome do Senhor Jesus. Todos estão me escutando bem? Aí, tudo? Tá bom. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e aplicar uma mensagem no livro de Lucas, capítulo 15. Pode ficar em pé todos, tá bom, por gentileza? Lucas, capítulo 15. Um texto bastante conhecido, tá? Você fica em pé, mas o principal, teu coração está curvado diante de Deus, tá? Respeitando a sua soberania. Diz assim a mensagem em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante.
E um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-me, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, e que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Glória a Deus. Diga amém. Amém. Pode se sentar. É uma passagem conhecida desse texto da parábola do filho pródigo. Muitos sabem categoricamente as lições preciosas que esse texto traz para cada um de nós. A parábola do filho pródigo é uma história contada por Jesus, que fala sobre perdão, amor e graça, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, conforme nós lemos aqui. As parábolas são meios de comunicação que Jesus exercia, e ali ele trazia mensagens muito claras através da sua comunicação. Ou seja, Jesus foi um grande comunicador, porque o seu objetivo é que os seus ensinamentos fossem de uma clareza para as pessoas, para que eles colocassem em prática e tivessem as suas vidas transformadas. Por isso que é importante nós que anunciamos a palavra de Deus sempre aperfeiçoar a nossa comunicação, para que a nossa mensagem
seja clara e objetiva para aquele que estiver próximo de nós. Amém? Agora, dentro desse texto, me chama a atenção algumas coisas e eu coloquei um tema nesta mensagem. 3 igrejas e um Cristo. Quantas igrejas? Não escutei? Quantos Cristo? Que é isso? 3 igrejas e um Cristo. Lendo esse texto, eu vi 3 igrejas. Pode ser que você não viu. Agora, eu até coloquei o nome dessas igrejas. E eu gostaria de saber qual dessas igrejas nós pertencemos. A primeira igreja chama-se Igreja do Filho que Foi. A segunda igreja é a Igreja do Pai. A terceira igreja é a Igreja Pentecostal do Filho que Ficou. Amém? A Igreja do Filho que Foi. A Igreja do... Não escutei? Pai. E a Igreja Pentecostal do Filho que Ficou. Por que isso? Que lição tiramos disso? Olha só algumas questões importantes. No mundo corporativo, se contratava muito pelo currículo, e as coisas mudaram e estão mudando muito. Hoje estão contratando mais pelo comportamento do que pelo currículo. Então, nós como igreja, baseado nesse texto, é importante nós sabermos como está sendo o nosso comportamento como igreja, as nossas atitudes. Olha só, Lucas 15, do 11 ao 13 diz: e disse certo homem que tinha quantos filhos? 2, não é 4, 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Ele queria o quê? Herança. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou. O que ele fez, igreja? Mais forte. Desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, libertinamente, devassadamente, como que? Qual é o comportamento que eu vejo desta igreja? Do filho que foi? É o comportamento do desperdício. É a pessoa que vive desperdiçando. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos dentro da empresa, olhamos no ministério, e nós desperdiçamos pessoas preciosas que poderiam estar ao nosso lado, trabalhando, nos ajudando e fazendo uma grande obra, um grande trabalho ou um grande empreendimento. Sabe como você está olhando para aquela bandeira, mas você não olha o que está em torno dela, você só vê ela, mas não enxerga o que está ao lado dela. E com isso, nós como igreja, nós desperdiçamos tantas coisas boas, e por isso muitas vezes pagamos preço. Desperdiçamos talentos, desperdiçamos oportunidades, desperdiçamos equipes que poderiam ser uma bênção para cada um de nós, devido ao nosso comportamento. Esta igreja do filho que foi, estava se especializando em desperdiçar as coisas. Aqui no interior de Minas Gerais, um homem começou a ir na igreja com a sua esposa
Mas aquela igreja olhava para aquele homem e ela nunca se preocupou se era um homem renomado na cidade, se era um homem de muitas posses, se era um homem de cultura. É uma igreja que olhava para as pessoas e tratava todos por igual. Devido ao comportamento desta igreja, aquele homem viu que não tinha acepção de pessoas, aquele homem percebeu a seriedade daquele povo e doou uma grande área para aquela igreja foi abençoada financeiramente. Amém, igreja? Nós, como igreja, muitas vezes, o nosso comportamento é de desperdício. Nós olhamos para as pessoas, olhamos ao nosso redor e não damos o devido amor, carinho, atenção, para que aquela pessoa seja um instrumento de bênção junto com a gente. Amém, meus irmãos? Quem vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Jesus lança fora alguém, igreja? Sim ou não? Não. Muitas vezes não. Jesus acolhe as pessoas. E às vezes nós, como igreja, o nosso comportamento desacolhemos com as nossas atitudes, com os nossos julgamentos, com a nossa maneira errada e equivocada de ser. Qual tem sido o nosso comportamento como igreja? Antigamente existia uma revista, não sei se existe ainda, do falecido pastor Vimaldo, revista Ultimato, bem antiga. E essa revista eles fizeram, eu não tenho os dados atualizados hoje, mas é uma estatística antiga, mas eu acredito que piorou, que a estatística mostrava que grande parte das pessoas que se afastavam da igreja, se afastavam de Jesus, é devido às atitudes e o comportamento dos seus líderes. Comportamento que desperdiçava pessoas. E hoje em dia, meus irmãos, nós temos que apacentar, não é? Sim ou não? Fala bem alto, apacentar. Apacentar. Mas muitos ficam apausentar. Não pode ver o erro de alguém. Não pode ver a falha de alguém. Apausentar. Vamos lá, apausentar. Que desperdício é esse? No mundo onde, conforme foi dito aqui, com tantas tragédias, tantas notícias ruins da parte do governo, nós ficamos ainda apaucentando. Nós estamos desperdiçando pessoas. Mas ele cometeu adultério 20 vezes, e daí? Não vamos apaucentar. Porque Jesus não fica fazendo isso. Amém, irmãos? Essa informação, essa estatística foi trazida pelo pastor, cantor Ademar de Campos. Ele trouxe essa estatística. Então, precisamos melhorar o nosso comportamento. Tem uma igreja aqui em São José do Rio Preto que diz o seguinte: é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Eu pergunto, será? É proibido a entrada de pessoas perfeitas. A minha pergunta, será? Será que se depender de alguém sentar ao nosso lado, eu vou ficar ou vou levantar? Amém, meus irmãos? Amém. Quem está entendendo até agora, diga assim um aleluia.
igreja, nós, como igreja, precisamos mudar o nosso comportamento. O nome dessa igreja aqui é a Igreja do Filho que Foi. Qual é o nome da igreja? O Filho que Foi. No livro de Lucas 15, versículo 15 e 16, mostra o retrato ainda dessa igreja. E foi, e chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Estou falando da igreja que foi, que vazou, tá? E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha a outra atitude desta igreja que abandonou o barco, foi embora, desapareceu. A igreja que foi. Dependendo das nossas atitudes, nós saímos de um lugar muito perigoso. Você já foi em algum lugar perigoso? Já foi? Nós saímos de um lugar muito perigoso. Eu estou aqui, ó. Aqui chama-se Centro da Vontade de Deus. Correto? O grande perigo é quando eu saio do centro da vontade de Deus por qualquer situação boa que aparece na minha caminhada. Quando eu saio desse centro da vontade de Deus, quando eu sou esta igreja desse naipe, eu corro um grande risco de pagar um alto preço, conforme foi ministrado aqui pelo presbítero Aguinaldo também. Você pagar um alto preço. Olha só, o que ofereceram para o rapaz? O que ele queria? Ele estava diante diante dele, lavagem, não era macarronada, era lavagem. Em outras palavras, ele comeu? Não. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, parece que até coisa ruim não vem para nós, vem coisa pior ainda do que a coisa ruim. Concorda comigo, irmão? A minha pergunta é: estamos no centro da vontade de Deus? Quando eu saio dos planos de Deus, eu vou comer lavagem. Ou seja, nem comida de porcos deram o rapaz. Eu posso ir embora para os Estados Unidos para poder ganhar dinheiro, mas se lá não for o centro da vontade de Deus, eu vou lidar com muita lavagem. Eu posso ir para o Japão para querer ganhar dinheiro, mas se lá não for o centro da vontade de Deus, eu só vou encontrar lavagem lá. Eu posso querer abandonar o barco, abandonar o chamado, ir para não sei aonde, mas se lá não for o centro da vontade de Deus, o meu prato vai ser lavagem. O melhor lugar para nós como cristãos chama-se centro da vontade de Deus. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Glória a Deus. Centro da vontade de Deus. Segunda igreja. Quem lembra o nome da segunda igreja? Não escutei? Então levante a mão e fale: Igreja do Pai. Igreja do Pai. Vamos lá. Versículo 22 e 23 diz: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa
a melhor roupa e vestir-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Glória a Deus, igreja. Qual foi o comportamento desta igreja do Pai? Qual foi a atitude? Mesmo com a atitude errada do filho, o pai o recebeu de braços abertos e fez questão de dar o melhor para o seu filho. Amém? Amém. Fica uma interrogação, não precisa me responder. Nosso comportamento é esse? A nossa atitude tem sido essa? Se alguém se rebelou contra você, se alguém se rebelou contra a igreja, se eles voltaram, qual será o nosso comportamento? Se eles se arrependerem, qual será o seu comportamento? Qual será a nossa atitude com aqueles que se rebelaram, com aqueles que fizeram até um mal para você? O pai fez festa. O pai se alegrou. Eu fico imaginando o nosso comportamento. O Joãozinho, a Mariazinha está vindo para a igreja de novo. Ô fulano, o ciclano voltou para a igreja. O ciclano está lá atrás sentado lá, vamos lá dar um abraço nele. Ele voltou, ele está com a gente. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Igreja do Pai fez festa, se alegrou com o retorno do seu filho. Glória a Deus pela igreja do Pai. O versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Tinha um pregador chamado John Wesley. John Wesley conta a história que na própria igreja que o seu pai foi pastor por muitos anos, ele chegou num culto e não deram a oportunidade nem para ele dar uma saudação para a igreja. Foi o comportamento daquela igreja, daquele povo. Foi a sua atitude. Só que John Wesley, como ele não era apego em status, em coisa desse tipo, o que ele fez? Ele foi pregar nas praças, foi pregar em cima do túmulo do seu próprio pai, se eu não me falha a memória, é o que diz a história do cristianismo. Ou seja, não honraram aquele homem. Na igreja do Pai tem honra. Na igreja do Pai, todos são honrados. Amém, irmãos? Na igreja do Pai, todos são respeitados. Glória a Deus. Estou entendendo até aqui? Diga um aleluia bem caloroso. Lucas 15, versículo 25 e 28 fala da igreja do filho que ficou. Pega o nome da igreja? Do filho que ficou. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar.
e saiu do Pai que estava com ele. Esse rapaz, esta igreja, estava vendo a festa que a igreja do Pai estava fazendo por alguém que retornou. Compreende? Ele estava presenciando a alegria, porque alguém estava retornando da igreja do Pai. E quando ele viu toda aquela festa, ao invés dele se alegrar, o que ele fez? Ficou indignado. Ficou aborrecido. Qual é o nosso comportamento quando nós olhamos para a igreja do Pai? Nós nos alegramos com aqueles que se alegram, ou nós ficamos indignados? Qual é o nosso comportamento quando nós vemos a bênção do irmão, a bênção de alguém, o crescimento de A, o crescimento de B? É de alegria ou de indignação? O irmão melhorou a camisa, fica indignado. O irmão melhorou o carro, fica indignado. O irmão está bem nos negócios, fica indignado. Com toda sinceridade, qual é o nosso comportamento como igreja chamada do Senhor? Essa igreja do filho que ficou, igreja pentecostal do filho que ficou indignado, porque na igreja do Pai estava tendo festa, ia ter festa, ia ter Deus. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós, mas existe em todo lugar, vai ter um grande congresso, vai ter lá, um grande trabalho, aí o outro fica sabendo que na igreja A vai ter um grande trabalho, ele cria um grande trabalho também só para ter concorrência. Às vezes nós, nos departamentos, temos lá uma atividade, um trabalho, estou falando em forma geral, e ao invés de nós abandonarmos as coisas e cooperar com o evento daquele departamento, cooperar com o trabalho do meu colega de ministério, eu pego e marco um monte de coisas, porque eu estou indignado, porque o departamento dele está crescendo, está em festa, porque o departamento dele está igual à igreja do Pai, vai ter comida, vai ter bebida, vai ter festa. Aí ele fica indignado. Estou errado ou estou falando bobagem? Deus não se agrada com esse comportamento. Amém, igreja? Amém. Estão entendendo? Digam glória a Deus. A grande pergunta é: qual igreja eu faço parte? Eu sou membro de qual igreja? Ah, Jorjão, eu sou da igreja do Pai. Jorjão, eu sou da igreja do Pai. Mas o comportamento é da igreja do filho que foi. Mas o comportamento é da igreja do filho que ficou. E eu bato no peito dizendo que sou da igreja do Pai. Pelos frutos os conhecereis. Não adianta. Sou do paizão. Não é, pastor Rodrigo? Sou do paizão. Não é, Marcelo? Sou da igreja do Pai. Opa! Botamos pulinhos aí. Mas o comportamento é da igreja que foi,
desperdiça talento, desperdiço tanta gente boa, desperdiço tanta coisa que eu poderia estar valorizando. Ou então, fica indignado pelo sucesso do departamento A, pelo sucesso do departamento B, pelo sucesso de A, de B, porque na casa do pai está tendo sempre festa e eu estou lá, ao invés de me alegrar. Amém, igreja? Qual igreja você participa? Tua carteirinha de membro é de qual igreja? Jorjão? A sua carteirinha é de qual igreja? Jorginho? Nós precisamos melhorar. Deus, a Bíblia diz que Deus é quem dá o crescimento para a igreja. Só que nós, como igreja, precisamos sempre melhorar o nosso comportamento. Nós falamos de amor, mas se sentar uma prostituta vestida sensualmente ao nosso lado, como é que vai ser? Tem que separar, né? Tem que... E aí? Eu me lembro de uma moça que eu fui visitá-la no Bezerra de Menezes. E a grande tristeza dela é que havia uma rejeição, porque por ela estar no mundo, ela vivia de uma maneira sensual. Aí as pessoas santas demais tinham receio de chegar perto. Eu peguei um pastor, coloquei ele junto comigo, fomos lá no Bezerra de Menezes, ela estava com um problema de alcoolismo. Fomos, quando ela nos viu, ela não acreditou que alguém poderia, do jeito que ela estava, respeitá-la, levar uma mensagem para ela, e por causa desse nosso comportamento, ela mudou radicalmente o seu comportamento. Amém, igreja? Agora isso eu fico, não vou lá visitar não. Pode pensar de mim. Tem que ser a igreja do Pai. A igreja do Pai tem amor. A igreja do Pai tem comunhão. A igreja do Pai tem humilhação. A igreja do Pai tem alegria. A igreja do Pai faz churrasco aqui na confraternização nossa, aqui uma delícia. Nós mantemos a comunhão aqui. Meu irmão, quando marcar um churrasquinho aqui, venha participar para a gente estar aqui na bênção, aqui ó. A igreja do Pai, festa! Glória a Deus, igreja. Você entendeu até agora? Diga glória a Deus. Então fecha os seus olhos e fica em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito. Com seus olhos fechados, eu peço que você tenha 30 segundos de reflexão. 30 segundos. Louvado seja Deus. 30 segundos de reflexão. Você saber qual igreja você faz parte. Qual igreja você faz parte? A igreja do filho que foi, a igreja pentecostal do filho que ficou, se eu já não troquei tudo, a igreja do Pai, que tem amor, que tem festa, que tem reconhecimento, que tem perdão, que tem misericórdia. Qual igreja nós fazemos parte? Tá? E com seus olhos fechados, eu quero, aonde você está sentadinho aí, que você, se Deus falou contigo, se essa palavra, essa mensagem trouxe algum ensinamento,
coloque a mão no seu coração, tá bom? Eu não vou pedir para ninguém vir à frente. Aí onde você está mesmo com seus olhos fechados, se esta mensagem trouxe algum ensinamento para você, coloque a mão no seu coração, tá? Para nós fazermos uma oração, enquanto a minha irmã pega algumas coisas para mim, ela já sabe, com seus olhos fechados. Glória a Deus. Fale com Deus. Peça misericórdia a Deus. Peça ajuda a Deus nesse momento. Fale com o Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nesta mensagem pastoral, eu quero pedir a Deus que o Senhor venha ter misericórdia, a começar de mim, que também estou com a mão no meu coração, Pai. Porque nós precisamos melhorar o nosso comportamento, nós precisamos melhorar como pessoas, nós precisamos melhorar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meu Pai, termos um comportamento, enxergarmos talentos na igreja, enxergarmos o lado bom das pessoas na igreja. Nós precisamos de tudo isso, Pai. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, nos dê força para sempre melhorarmos, Pai. Eu coloco a tua igreja nas tuas mãos e te peço, Senhor, que a tua graça, o teu poder e a tua infinita misericórdia venha nos alcançar grandemente para a glória do nome de Jesus. E aqueles que estão alegres, dê aquele glória a Deus bem caloroso. Glória a Deus. A Deus glória. Amém, meus irmãos? Está feliz? Diga amém. Pode sentar um pouquinho. Agora o principal está agora. Coloque em prática tudo isso. Tá bom? Ô pastor Osmar, me dá 30 segundinhos, tá bom? Mas eu vou ter que fazer um negócio aqui. Vou ter que chamar a atenção de algumas pessoas aqui, de 2 departamentos. Eu gostaria que o pessoal que tocou aqui, por favor, vem aqui na frente. É o Cássio, quem o Marcelo, vem aqui. O pessoal da transmissão também, a Ana Carolina, quem está na transmissão, presbítero Aguinaldo, fica aqui. Eu preciso chamar a atenção de vocês. Quem mais está na transmissão? O senhor chegou atrasado. Não tem, olha, eu preciso chamar a atenção. É todo domingo a mesma coisa. Por gentileza, fica ali do lado ali, pessoal. Amém, irmãos? Irmãos, olhem bem para eles. Cadê a Ana Carolina? Ai, meu Deus. Então tá bom. Meus queridos irmãos, por que eu estou fazendo isso? Todo domingo é a mesma coisa, vocês. E como todo domingo é a mesma coisa, todos os cultos, fica a minha admiração por vocês. Louvando a Deus, não importa quantas pessoas, glorificando a Deus, batalhando, fazendo o trabalho de vocês. Só porque está com esse bebezinho bonito aí chegando, estou chamando a atenção de vocês. Todo domingo é a mesma coisa. Se dedicam, batalham, não medem esforço, faz a transmissão
E às vezes eu estou lá no meu trabalho, lá eu acesso, lá eu fico vendo lá a turma lá, eu fico olhando quem veio e quem não veio, irmãos. Fiscal pela internet, Jorge Pereira. Fico olhando e orando por eles, abençoando. Fico vendo o pessoal do louvor. Meu Deus do céu, eu não tenho essa garra. Então, por isso que eu gostaria, nós como igreja, abençoar a vida desses irmãos como oração, deixar o nosso reconhecimento para vocês, tá bom? Eu quero deixar apenas uma mensagem que diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, ou seja, continua se esforçando. Tem bom ânimo, porque eu sei que o desânimo vem, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o teu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Vocês podem abençoar a vida deles em nome de Jesus? Levante a mão e fala assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo o departamento musical e o departamento de transmissão para a glória do nome de Jesus. E Jesus merece aquele aplauso. Tá? Vem cá, exceto o nosso irmão Walter, dá uma lembrancinha para eles aqui, viu? Você está fora da jogada, Walter. Para as mulheres aí. Exceto o Valtão, tá? Isso aqui, meus irmãos, é só uma gratidão, uma lembrança, porque eu fico vendo o trabalho de cada irmão. Hoje está sendo deles, e eu valorizo muito, fico orando muito por eles, porque precisa ter borogodó para estar fazendo isso, para estar fazendo o trabalho de Deus, tá bom? Tudo para a glória do nome de Jesus. O Vartão, você pede para ele dar uma oferta para ele. Nós aqui. Tá? Tá bom? Já tem regalia em casa. Deus abençoe, meu negão. Irmãos, Deus abençoe os irmãos. Um aplauso para eles e obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Osmar. Não, o dele vai ser outro dia. Eu queria dizer que você é uma bênção, tá? Você é uma bênção. Eu vou te dar uma lembrancinha, você vai orar de madrugada por nós. Queridos, vamos orar pelo pastor Manuel. Continuar orando pelo nosso pastor. Essa semana ele internou de novo, saiu, mas está muito bom. Mas nós sabemos que está na mão de Deus. Orar pelo parente da Nayane, que chama Valdemir. Valdemir. E os irmãos, semana pegou, né? Meus filhos foram lá no barraco dele, deu uma travada ali. Combinado vai faltar quase um mês, tá? 10 dias. Quem mais? Tem alguém com dengue aí? Você também? Chico Guia? Meu Jesus. Então vamos estar, pastor Rubinho pode orar pelo pastor Manuel, por essas pessoas que estão passando pela enfermidade. Né? Paizinho, nós nos levantamos como igreja, Pai, para, Senhor, exercer a autoridade no Teu nome, Senhor. Meu Deus, não aceitar enfermidade, Senhor, sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, Pai.
Nós não aceitamos, Senhor. Por isso, meu Deus, guarda cada um, cada irmão, cada lar, Senhor. Seja cobertura, Pai. Vai guardando, Senhor, a vida desses irmãos, Pai. Pelo sangue de Cristo, Paizinho. E aqueles que, Senhor, foram contaminados, fortalece, Senhor, o organismo. Sustenta, Deus, e abençoa, Pai. Oramos pelo Teu Filho, Senhor, Pastor Manuel. Clamamos misericórdia pela vida dele, Senhor. Clamamos, meu Pai, para que o Senhor esteja visitando ele nesta hora, Senhor. Oh Deus, repreendendo ali todo o mal, toda enfermidade no corpo dele, Senhor, seja queimado e repreendido no nome de Jesus, Pai. Nós continuamos crendo na ação poderosa e do milagre do Senhor na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Irmãos, terça-feira temos oração. Queria convidar você que ainda não veio no culto de oração. E quinta-feira, culto de libertação. Que possa vir fazer parte dessa bênção de semana. Quarta-feira, intercessão, oração. E domingo, culto da família. Algum recado que eu estou esquecendo? Tem um chazinho lá? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. E você mora por aqui por perto, ou deseja, não sei por perto aqui, mas